E aí, gurizada, beleza? Bem-vindos a mais uma aula do canal Ensino de Potência. Eu sou o professor Eduardo e hoje a gente vai ter uma aula de Física Elétrica, Física 3. Nas últimas aulas a gente viu bastante sobre resistências, primeira lei de Ohm, associação de resistores, e hoje a gente vai ver um pouco sobre a segunda lei de Ohm, a lei da resistividade, certo? Então, sem mais enrolação, bora para a aula. Então, pessoal, agora a gente vai ver um pouco sobre a segunda lei de Ohm. A primeira lei de Ohm falava que a resistência era sempre constante para uma determinada temperatura. Se uma temperatura era mantida, a resistência era constante. Então, agora a gente vai ver um pouco sobre a resistividade, que é a segunda lei de Ohm. Então, o que é a segunda lei de Ohm? O que ela diz? Vamos lá. A segunda lei de Ohm representa a característica, na verdade a resistividade representa a característica do material que é feito o resistor e depende da temperatura que ele alcança. Considerando um resistor em formato de fio, então vamos supor que a gente tem aqui um resistor em formato de fio, que é isso aqui, tá? Fechou? É um fio, finjam que é um fio. Resistor em formato de fio, Ohm verificou experimentalmente que a resistência elétrica R é diretamente proporcional ao comprimento L e inversamente proporcional à seção transversal A. Então, o que é o comprimento L? O comprimento L é isso aqui, é o comprimento do fio, tá? Aqui a gente tem o fio. Então, o comprimento L é o comprimento do fio. E o que é a seção transversal A? A seção transversal A é a área do tubinho aqui, vamos chamar de tubinho, essa área aqui, A. Essa área é a seção transversal. Mas o que o Ohm disse, o que o Ohm queria dizer com isso? Que a resistência desse fio aqui é diretamente proporcional a L e é inversamente proporcional à seção transversal, ou seja, a área. Vamos aqui para a equação, ó. Diretamente proporcional a L, ou seja, se aumentar o comprimento, aumenta a resistência, e inversamente proporcional à área, ou seja, como está dividindo, se aumentar a área, diminui, porque tu vai estar dividindo por um valor maior, então é tudo verídico. A resistência é diretamente proporcional ao comprimento, ou seja, quanto maior for o comprimento, maior a resistência vai ser, e quanto maior for a área, menor vai ser a resistência, certo? Então, se tu quiser uma resistência bem pequena, pega uma seção transversal gigantesca, certo? Daí vocês vão se perguntar, Eduardo, beleza, isso aí a gente entendeu, mas quem que é esse cara aqui? Quem que é esse cara? Esse cara aqui é o Rho, ou pra gente que é da roça, a gente chama de Rho, tá? É o Rho. O que o Rho, que é uma letra grega, o que o Rho representa? O que ele representa? O Rho é a característica da resistividade, ele é uma constante, tá? Ele é constante da resistividade, que ele basicamente vai depender de duas coisas principais, do material, certo? Do material e principalmente da temperatura, certo? Da temperatura. Dependendo da temperatura que a gente tiver a resistência, o valor dela vai mudar. Então, nesse caso aqui, a resistência varia com a temperatura. Se a gente tiver uma temperatura muito alta, a gente vai ter outro Rho, certo? Então, a segunda lei de Ohm, a resistência depende da temperatura. Se for uma temperatura muito alta, a gente vai ter uma resistência diferente, certo? Então, basicamente isso. A segunda lei de Ohm tem resistências em função da constante de resistividade, que é o Rho, do comprimento e da seção transversal, da área da seção transversal, certo? Basicamente é isso que diz a segunda lei de Ohm. Se alguém tiver alguma dúvida, por favor, deixe aí nos comentários. Então, pessoal, vamos resolver um exercício para a gente ficar craque neste tópico de segunda lei de Ohm. Bora lá. Um fio condutor feito de determinado material tem resistência elétrica de 60 ohms. Qual será a resistência de outro fio de mesmo comprimento e material, mas com o dobro do raio do primeiro?
Então, o que a gente tem? Vamos colocar aqui 1. Nossa, ficou muito feio esse 1. 1, beleza. A gente tem aqui um fio. Esse fio tem assim. Nossa, esse fio ficou muito bonito. Meu Deus, sou muito desenhista. Esse fio tem um comprimento L, certo? Ele tem um comprimento L. O que mais que ele tem? Ele tem uma área que a gente vai chamar de A1, onde A1 é dado por πr1 ao quadrado, porque a área é de um círculo, né? πr1 ao quadrado. O que mais que a gente tem desse fio 1? A gente tem que a resistência 1 vale 60 ohms. O que ele quer encontrar? Ele quer encontrar a resistência do outro fio. Então a gente vai ter aqui o fio 2, vamos desenhar ele. Peraí, ficou muito feio. Esse ficou feio. Aqui o fio 2, isso, agora sim, eu sou muito desenhista. Esse aqui é o fio 2, tá? Então vamos chamar de fio 2. Ele tem o mesmo comprimento L, só que dessa vez ele tem área 2. Área 2 é igual a πr2 ao quadrado, só que ele diz outra coisa. O raio 2, ele é o 2 vezes o raio 1, certo? Então o que a gente quer encontrar? A gente quer encontrar o valor de R2. O que a gente sabe? A gente sabe que R1 é igual a ρ L sobre A1. E a gente sabe que R2 é igual a ρ L sobre... Perdão, não é R aqui. Aqui é A2. Beleza. O que a gente pode fazer? Vamos pegar esse cara aqui e dividir por esse, certo? Daí a gente vai conseguir encontrar o valor da resistência. Vamos lá, vocês já vão ver. Vamos pegar esse cara e dividir por esse cara, porque daí a gente vai conseguir cortar esses elementos, ficando só com A1 e A2. Daí a gente consegue resolver. Fica então R1 sobre R2. Quem que é R1? É ρ L sobre A1, dividido por ρ L A2. O que acontece? A gente pode pegar esses caras aqui e cortar, e esse também corta com esse. Ficando então 1 sobre A1 que divide 1 sobre A2. Quando a gente tem divisão de duas frações, o que a gente faz? A gente repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda, A2. Isso vai ser igual a A2 sobre A1. Beleza, o que a gente faz agora? A gente tem aqui R1 sobre R2, deixa eu fazer aqui uma flechinha para vocês não se perderem. R1 sobre R2 é igual a A2 sobre A1. A gente sabe quem que é A2 e quem que é A1, então R1 sobre R2 é igual. Quem que é A2? A2 é π R2 ao quadrado sobre π R1 ao quadrado. Tem π em cima e π embaixo, então pode cortar. Beleza, e os R, o que a gente faz? A gente sabe que R2 é igual a 2R1. Então o que a gente pode fazer? Substituir aqui. Portanto, vou fazer a flechinha novamente. A gente vai ter que R1 sobre R2 é igual a 2R1 ao quadrado. A gente substituiu o 2R1 dentro do R2 sobre R1 ao quadrado. Isso vai ficar 4, porque 2 ao quadrado é 4, R1 ao quadrado, sobre R1 ao quadrado. R1 em cima e embaixo, o que a gente faz? Corta. Ficando então R1 sobre R2 igual a 4. A gente sabe que R1 vale 60, então 60, o 4 passa dividindo e o R2 passa para o outro lado. Dividido por 4 igual a R2. Portanto, 60 dividido por 4 vai dar 15 ohms. Então, a nossa resistência R2, por meio da segunda lei de Ohm, vale 15 ohms, certo? Essa aula de hoje vai ficar por aqui. Essa é a segunda lei de Ohm. Basicamente, a segunda lei de Ohm envolve as resistências variáveis em função da temperatura, comprimento e da seção transversal, certo? Próxima aula a gente vai ver sobre o efeito Joule. Se alguém tiver alguma dúvida, por favor, deixe nos comentários para que a gente possa estar esclarecendo. Se alguém tiver alguma crítica construtiva, também sempre é bem-vindas
para a gente ter o crescimento nas aulas. Se você gostou do vídeo, deixe seu like para ajudar a gente, para estar fortalecendo a amizade aí. Se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos, vocês vão gostar bastante. Curta nossa página no Facebook, siga lá no Instagram para estar fortalecendo a gente, beleza? Obrigado a todos que assistiram, um grande abraço e até a próxima.